Graça e paz a todos, pessoal. Sou o pastor José de Assis Pacheco e voltamos aqui para fazer aquele resumão, da nossa lição da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Neste momento, nós vamos falar sobre a segunda lição que traz o tema Imagens Bíblicas da Igreja. Então, nós já falamos sobre a origem da igreja e agora os apóstolos e o próprio Cristo faz uso desse, vamos dizer assim, desse recurso didático que é utilizar as imagens. As imagens, ela tem um poder muito significante na didática, na ministração de alguns valores através de imagens, Vamos dizer assim, alguém já disse, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então esse recurso também era usado pelo próprio Cristo, as metáforas, as parábolas e outros artifícios, e Jesus era mestre em fazer isso. Como grande ensinador, como grande professor, utilizava desse recurso exatamente para imprimir, implantar dentro do coração das pessoas, através das imagens bíblicas em relação à igreja, para mostrar alguns aspectos fundamentais da igreja, como a sua natureza, o seu caráter, o propósito da igreja, e na Bíblia está repleto dessas imagens. Por exemplo, a Bíblia fala do corpo, que talvez é uma comparação, uma analogia, uma das mais completas. Falar da igreja como corpo é falar de harmonia, é falar de propósito, de diversidade de membros, os membros, todos eles imbuídos e em favor do crescimento do todo, que é o corpo. Então o corpo é a igreja. A Bíblia fala de templo, a Bíblia fala de lavoura, a Bíblia fala do edifício, a Bíblia fala da coluna da verdade, que sustenta a verdade, do templo como morada, da lavoura de Deus, aquele que produz frutos, produz alimentos, produz mantimento. Isso tudo vai imprimindo conceitos e valores que diz respeito à igreja. Fala sobre a esposa de Cristo, fala sobre a noiva de Cristo. Isso tudo são figuras relacionadas à igreja. Relacionadas à igreja. Rebanho de Cristo, casa de Deus, luz do mundo, sal da terra. E a Bíblia usa muito isso, Vós sois. Então você está referindo, como eu disse, no plural, se referindo à igreja. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E isso já vinha sendo profetizado. Você vê, no livro do profeta Isaías, no capítulo 61 e versículo 6, olha o que diz o profeta. Abre aspas, Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Então está vendo que a profecia abrangia, como se numa visão universal. Muito bem. O textuário, ele nos oferece essa questão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Observa bem essa expressão, sacerdócio real, povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é um povo chamado de algum lugar para uma função. Olha que interessante. Isso é santidade, Santificação. Um povo, eclésia, um povo que é chamado de algum lugar do mundo das trevas, conforme está escrito aqui, não é só chamado para ficar ali. Não é uma igreja, somente uma igreja cristã ou evangélica. Não, essa igreja precisa movimentar, essa igreja precisa ser operacional, essa igreja precisa fazer alguma coisa, e esse fazer é a obra do Senhor. Muito bem, Pedro utiliza uma expressão, porque a Bíblia no Novo Testamento, muito embora a língua utilizada é a língua grega, então quando estudamos o Novo Testamento,
temos que lançar mão do aspecto da linguagem, da língua grega, né? E algumas coisas vêm para somar o verdadeiro significado de algumas expressões bíblicas. Mas, no geral, ela foi escrita num contexto cultural judaico, né? Então, quando a Bíblia vai utilizar sacerdócio, então está se referindo à antiga aliança. Mas veja bem aqui, vamos tentar esmiuçar o texto áureo para a gente dar uma pincelada aqui. Está dizendo, geração eleita. Então a nossa eleição vem de Deus, foi Deus que nos chamou, foi produzido essa intenção da igreja dentro do coração de Deus. E daí vem a outra expressão, sacerdócio real. Ora bem, há diferença. Os sacerdotes não podiam ser reis e os reis não podiam ser sacerdotes, até porque os sacerdotes foram chamados da família de Arão e depois da tribo de Levi. Só podia ser sacerdotes se fosse da mesma linhagem dos levitas e da família de Arão em primeiro lugar. Reis era um ofício completamente distinto. Os reis não podiam oficiar aquilo que era para os sacerdotes. E os sacerdotes também não se metiam na administração do monarca, do rei. Mas Cristo foi fundamental porque ele consegue, através da sua pessoa, exercer esses sacerdócios, essas funções, melhor dizendo, ao mesmo tempo. Jesus é sacerdote, é rei e é profeta. Ele consegue viver esses três ofícios, essas três funções no seu próprio ser, no seu próprio corpo. E para a igreja é sacerdócio, ela não é sacerdote, mas ela pegou a função sacerdotal de Cristo, não mais como se procedia da antiga aliança, não mais. Mas qual era a função do sacerdote no modo geral? Qual era a função? A função do sacerdote, resumindo, era ouvir o povo e falar com Deus. Então eles emprestava o ouvido para o povo e a boca para Deus. A dos profetas ouvia de Deus e falava com o povo. Então ele emprestava o ouvido para Deus e a boca transmitia o recado daquilo que ele ouviu de Deus. Hoje a igreja, ela ouve do povo e faz as suas orações, faz as suas intercessões. Então nós ouvimos, nós oramos uns pelos outros, nós comunicamos com os santos nas suas necessidades, fazemos as nossas orações, os nossos clamores, as nossas intercessões ao sumo sacerdote, que é o próprio Cristo. E também somos profetas. Ouvimos de Deus através de sua palavra, da vida, a obra, morte e ressurreição de Cristo e pregamos para o povo, somos profetas. E esse sacerdócio real, a igreja tem a autoridade de ser, pegar essa função sacerdotal e como Cristo é rei, nós também temos esse ofício de ministrar ao povo. Olha que lindo quando a gente começa a estudar a palavra. E assim vai. Cada imagem é uma expressão, como eu disse, da característica, da função, da personalidade da igreja. Então, fica muito claro quando nós pegamos a lição e começamos a ver isso bem assim nitidamente e pegando os versículos e consultando a palavra. Veja, você tem imagem que fala de relacionamentos, você tem imagens que vão tratar sobre as funções, você tem imagem que vai falar sobre a habitação. Vamos falar rapidinho? Veja, as imagens ou essas figuras retratam de fato esse relacionamento, descreve essa função, essa habitação também de Deus em nós. Por exemplo, vamos falar sobre relacionamento. Qual é a imagem relacionada à igreja e que também traz essa ideia do relacionamento com o próprio Cristo? Por exemplo, quando a igreja é chamada de noiva de Cristo, fala sobre o quê? Fala sobre a pureza da igreja, fala sobre o
comprometimento da noiva. A noiva não pode sair por aí de qualquer maneira, dando as suas piscadinhas de olhos, curtindo as coisas do mundo, sabe? Compartilhando, né? Curtir, comentando as coisas que são do mundo. Sai disso, porque a noiva, ela é comprometida. O noivo está de olho na noiva, e ele tem ciúme da noiva. Há um comprometimento, há uma palavra aí de casamento, há uma palavra empenhada. Então, quando a Bíblia usa a figura, né, esta figura de linguagem, vamos assim dizer, essa figura para a igreja como noiva de Cristo, então está muito relacionado nessa ideia da virgindade da noiva, vamos dizer assim, a pureza da noiva, esse comprometimento, esperando ainda contrair núpcias com o noivo. E quem é o noivo? Cristo. Todo noivo tem um certo ciúme de sua noiva, né? Não? Imagina, o noivo está olhando a sua noiva flertando com o outro. Ele vai ficar muito chateado. Então, quando se fala da virgem, comparando a igreja como uma noiva de Cristo, está falando sobre essa donzela que está diretamente comprometido com a castidade, a pureza e a fidelidade ao noivo. Igreja amada, o mundo tenta de toda maneira tirar a pureza, tirar a virgindade. É isso mesmo, nesta comparação de relacionamento da igreja. Sabe, irmãos? E aí a gente chama a seguinte atenção, né? Cristo, ele quando ama a igreja, e outra figura é a esposa de Cristo, Paulo utiliza muito isso, ele fala que Cristo ama ao ponto de dar a sua vida pela igreja. Qual outro amor correspondente que ele espera da igreja, né? Como ele espera que esse amor seja correspondido? Ele dar a vida pela igreja. E a igreja? A igreja não pode sair flertando com o mundanismo. De repente, as pessoas vão ao templo, mas não é templo. Vão à igreja, mas não entendeu o que é noiva, é comprometida com Cristo. Bom, outras figuras são observadas, por exemplo, o rebanho de Deus, outro relacionamento. O rebanho diz respeito a senhorio. Jesus nos comprou, então nós não somos dono nem do nosso próprio nariz, nós somos submetidos ao senhorio de Cristo. O rebanho, ele é guiado por Jesus Cristo. Então essa metáfora fala muito disso, né? Do preço pago por Cristo, do pastor que guia o rebanho. Você não pode se autoguiar, você tem que ser guiado, e guiado por Cristo através do seu Espírito Santo e principalmente através da palavra do Senhor. Vamos à frente. Então nós temos também imagens que descrevem funções como a geração eleita, né? A raça, no sentido de raça, no sentido de povo de Deus. Nós temos um compromisso muito sério da igreja como nação eleita, raça eleita, povo adquirido, muito sério com relação ao mundo. O mundo espera da igreja. Então a igreja precisa estar oferecendo ao mundo o verdadeiro sentido da salvação, a luz do mundo, o sal da terra, através da sua vida, do seu testemunho, da sua salvação em Cristo. Então, são outras figuras que descrevem a função. Eu já falei, por exemplo, do sacerdócio real, lá na antiga aliança. Hoje, nós não temos um sacerdote, um homem sacerdote, que é o cabeça da igreja. Não, o cabeça da igreja é Cristo, mas a função sacerdotal, como Pedro está dizendo, ele fala de sacerdócio. Sacerdócio vem da função sacerdotal. A função que fazia os sacerdotes de ouvir o povo e falar com Deus, agora é a função da igreja como um todo, né? Todos aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro têm em si
autoridade para exercer essa função sacerdotal, esse sacerdócio de interceder, de orar, de curar os enfermos, de expulsar demônios, de pregar a palavra. Como eu já disse anteriormente, esse é o sacerdócio da igreja. Todos. E o corpo de Cristo, como eu já falei, é outra figura que expressa essa função, né? Todos os membros cooperam para o corpo. Não pode, né? Não pode haver separação. A igreja de Corinto trouxe algumas dores de cabeça para Paulo, porque começou a haver separação ali, foram criando algumas, né, entre aspas, panelinhas. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Tinha um grupo até que se dava o luxo de dizer que era de Cristo. Veja bem, o povo de Deus não pode fazer acepção, não pode fazer facção. Eu estou falando da igreja como um todo, tá? Eu não estou falando de denominações. Eu estou falando da igreja como um todo. Então, você na igreja é um membro do corpo. E qual é a função do membro? Não é trazer saúde para o corpo, que é o todo? Não adianta o membro puxar só para si. Não adianta aquele departamento dizer: o meu departamento está crescendo, está lindo, está maravilhoso. Se o outro departamento está sofrendo, está pequeno, está raquítico, vamos assim dizer, precisa de ajuda. Então, quando um braço está machucado, o outro braço serve de apoio. Não vem para cá que eu preciso de você saudável, porque você me dá equilíbrio do corpo, né? Sem você, eu perco muitas funções no corpo. Então, essa é a ideia do corpo. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio, não. O coração dizer assim: não, agora eu vou fazer todas as funções. O coração não pode fazer a mesma função renal, não pode fazer a mesma função do fígado, e assim sucessivamente. Mas todos, com as suas funções distintas, trabalham para o bem-estar do corpo. Amém, irmãos? A igreja é nesse sentido que a figura do corpo é muito completa. E por último, falando sobre imagens que traduzem habitação, por exemplo, santuário de Deus. Irmãos, isso é muito maravilhoso quando aprofundamos isso. Isso é muito espiritual, é altamente espiritual falar do santuário. Você é santuário, o Espírito Santo habita em você. Nós, 1 Coríntios 6,19 está dizendo, nós somos templo do Espírito Santo. Olha bem, existe o templo formado pelos homens lá, aquela casa, aquelas paredes, também é templo, é chamado de templo, né? Aonde os salvos também vão estar. Mas existe o templo, que é o seu corpo também. Então, quando você entra na igreja, é o templo dentro do templo, uma roda dentro. Já viu a função lá de Ezequiel? Esquece isso, é escatológico. Vamos falar isso numa ocasião própria. Outra figura, é interessante, né? Outra figura é a casa de Deus. Nós somos chamados a igreja é chamada de casa de Deus, aonde Deus habita, aonde Deus está, o tabernáculo de Deus. Lá em João, no Evangelho, diz assim: no princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, ele habitou, e o verbo habitou entre nós. Essa palavra habitou tem o sentido de tabernaculou entre nós, veio através do seu templo, do seu tabernáculo, do seu corpo em forma de carne e habitou entre nós. Que maravilha, que lindo! Cristo é Deus habitando em nós, e o Espírito Santo é Deus habitando em nós, porque você é casa de Deus, templo de Deus. Isso tudo é figura da igreja. Muitos, infelizmente, distorcem essas figuras e começam a depreciar o templo lá, o templo construído para onde nós nos encontramos, estudamos a palavra. Um tem salmo, outro tem cântico, outro tem ensino e tal. Muitos desprezam, dizendo assim: ah, eu sou o templo do Espírito Santo. Tá certo, mas isso não supre a necessidade de estar junto com os irmãos lá no templo feito por mãos de homens. Qual o problema? Qual o problema disso? Então, por interpretar erroneamente a palavra, eles querem ser templo excluído da coinonia, da comunhão com os outros irmãos.
Eu não disse que somos também corpo? Então as figuras elas vão se completando dentro das suas funções, dentro daquilo que ela quer revelar da igreja, suas características e caráter e origem da igreja. Bom, pessoal, eu tenho que parar por aqui porque o vídeo fica muito longo. Graça e paz, Deus te abençoe. Vamos estudar a palavra do Senhor, vamos estudar a lição desta feita, imagens bíblicas da igreja para a gente entender caráter, função, relacionamento da igreja. Cuidado, meu irmão, você é noiva, o Senhor quer de você pureza, santificação, pureza, santificação. Cuidado que as coisas do mundo, por isso que a Bíblia diz, aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Cuidados para não ficar aí flertando com o mundo e perder a pureza que o noivo exige, porque no dia do casamento ele vai levar para si um povo seu, todo especial, essa nação eleita, esse sacerdócio real. Deus te abençoe, graça e paz. Não esqueça, você é templo do Espírito Santo, é casa de Deus, é a imagem de Deus, é noiva de Cristo. Deus abençoe sua casa, sua família e até lá em nome de Jesus.